Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Família, com a palestrante Márcia Figueiredo. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Construindo a Paz e fazer a prece para iniciarmos. O importante é estarmos juntos, com o amor a nos conduzir, mesmo nas horas mais difíceis, juntos iremos construir. Ah, como eu gosto de vocês, nossa fonte de energia, nossa alegria, nossa família, na construção da paz. Construiremos com carinho e o Evangelho a nos guiar. Ser tolerante, solidário, sempre disposto a perdoar. Ah, como eu gosto de vocês, nossa fonte de energia, nossa alegria, nossa família, na construção da paz. Nosso mundo sonha e espera nossa contribuição. Pais, mães, olhem os meninos e homens multiplicarão. Ah, como eu gosto de vocês, nossa fonte de energia, nossa alegria, nossa família, na construção da paz. Querido Mestre Jesus, nós aqui estamos no iniciar de mais uma semana, agradecidos e de corações em festa por termos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de podermos relembrar o Teu Evangelho e de podermos aurir novas forças para mais esta semana que se inicia. Que o Teu amor, a Tua proteção, o Teu amparo estejam com todos nós, neste orbe ainda conturbado, necessitando de direcionamento para o bem. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez, aqui nos reunimos, nesse momento em que não estamos fisicamente juntos, mas em vibrações, em sintonia. Então, que estejamos aí juntos no YouTube, né, que vocês possam curtir lá o nosso canal, se inscreverem também no nosso canal, para que o nosso canal tenha um número grande de participantes, né? Isso no YouTube é bom, para que a gente possa fazer lives e outros estudos via YouTube. Então, hoje o nosso tema é a família, né? Essa célula importante da sociedade. E tendo em vista que as famílias, não é, nessa pandemia estão com grandes dificuldades de se reencontrarem enquanto famílias, né, enquanto grupo. Então, hoje nós vamos ver aqui algumas ideias principais dessa questão que nós vamos tratar, não é, da família, que é essa célula fundamental da organização social, e aí nos lembrando, então, de vários tipos de famílias
que nós temos organizadas hoje, até de acordo com o nosso Código Civil, né? Nosso novo Código Civil. Então, que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos amparar nesse estudo e que possamos trazer reflexões para todos nós, baseando-nos aí na doutrina espírita. Então, algumas ideias principais nós temos que trazer para vocês aqui hoje, né? Então, primeiro, é o que é a família, né? Inicialmente, tendo em vista aí o conceito, que é aquela organização social constituída de pessoas, então, que possuem laços consanguíneos. Esse é o primeiro conceito que a gente tem de família. Na verdade, nós temos um outro conceito também, que em termos gerais, o significado ele abrange um conjunto maior, né? Um conjunto de pessoas que estão unidas por convicções ou unidas por interesses, né? Independentemente de alguma ligação aí ancestral. Então, é um outro conceito que nós temos. E a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, que tem um item exatamente tratando de família, ela diz que a família ela tem as suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, e favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto os que se agasalham, aqueles que se consorciam naquele grupo. E o Allan Kardec vai trazer para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, são essas ideias principais que vamos trazer para vocês hoje aqui nesse estudo sobre a família. No livro Vida e Sexo, lá do espírito, ditado pelo espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, ele traz para a gente uma questão muito interessante. Aliás, fica uma dica para que vocês possam aí ler o livro Vida e Sexo. Ele diz o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar ele evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento moral. Desculpa, do aperfeiçoamento geral, aliás, né? Conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma, então, né, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, olha a definição que o Emmanuel traz para nós nessa questão da família. Então, a família ela é composta de agentes diversos. E o Emmanuel escreveu isso, né, pela psicografia do Chico há anos, né, atrás. E ele já dizia que são vários agentes. E nós temos hoje vários componentes dentro de uma família, não é? O importante é que a gente saiba que nesse grupo familiar, que pode ser composto de pais e filhos, pode ser composto de mãe e filhos, de pais só, né? Pai e filho, pode ser composto de avós e netos. Então, nós temos aí agentes diferentes. Mas o importante é nós sabermos que nesse grupo se reúnem afetos e desafetos, amigos e inimigos, que ali se reúnem para fazer aqueles ajustes e também os reajustes das leis do destino. Então, é por isso que às vezes nós temos tantas dificuldades oriundas aí do nosso seio familiar. E ele diz uma outra coisa interessante também, que a família é um educandário valioso da alma. Então, a obrigação de educar
ela é da família em primeiro lugar, não é da escola. A família é esse educandário valioso da alma. E temos aí, segundo Emmanuel, um outro conceito muito importante nesse trecho que ele traz para nós, que é a organização dessa família, ela vem de uma origem divina. E onde nós vamos encontrar ali os instrumentos necessários para o nosso aprimoramento, para edificar um mundo melhor. Então, olhem a responsabilidade de uma família, de uma construção familiar, para que a gente, então, consiga esta edificação de um mundo melhor. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Timóteos, né, lá no capítulo 5, no versículo 8, ele já dizia para nós, aliás, ele enfatizava, ele nem dizia, né? Se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Isso é o que Paulo de Tarso dizia para nós. Se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, a importância que Paulo está colocando para nós de cuidarmos dos nossos, ou seja, daqueles próximos mais próximos, daqueles que estão sob o mesmo teto que nós. Porque, como nós já vimos, não estão por acaso. Não estamos no mesmo teto por acaso. Então, quando Paulo nos diz essas palavras, ele está se referindo tanto à família consanguínea quanto à família espiritual, que é aquela constituída pelos laços da fraternidade. Então, independentemente de como esse grupo familiar se organiza, né, ele deve ser considerado, então, uma célula da família universal. Ou seja, a família é uma célula da família universal que é a humanidade. Então, os deveres, os cuidados, né, destinados à família consanguínea, todos aqueles cuidados que nós temos com os nossos laços de parentesco, eles são tão importantes quanto aqueles vinculados à família universal. Então, mantidos aí à custa da união social, como Paulo de Tarso está nos lembrando. Por quê? Porque também, segundo Paulo de Tarso, na sua carta, né, aos Romanos, no capítulo 14, ele dizia para nós que nenhum de vós vive para si. Então, como a gente cuida da nossa família ali, consanguínea, nós também devemos cuidar dessa família espiritual, dessa família universal que é a humanidade. Então, também devemos ter este mesmo ato de cumplicidade, de solidariedade, de fraternidade entre todos os membros, considerando a humanidade toda como nossos irmãos e Deus como nosso grande Pai, Criador. Porque ninguém vive para si, nas palavras de Paulo, e ninguém consegue viver para si mesmo. Não é? Nós temos aí que destinar a nossa vida, não é, a esse grupo a qual estamos reunidos, não por acaso. No Livro dos Espíritos, na questão 774, os espíritos respondem para Kardec que os laços sociais, eles são necessários, e os da família tornam ainda mais apertados esses laços sociais. Por quê? Porque os laços de família são uma lei da natureza. Então, quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o fato de nos reunirmos ali naquele grupo familiar é para que facilitasse o nosso entendimento de aprendizado como irmãos, para que pudéssemos estender isso à humanidade. Então, na verdade, esses laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família apertam esses laços sociais, como os espíritos nos dizem aí no Livro dos Espíritos. E citando mais uma obra psicografada pelo Chico através do espírito Emmanuel, que é o livro Fonte Viva, que é um livro que particularmente, né, eu gosto muito, lá no capítulo 154, o Emmanuel traz para nós o seguinte: queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam.
vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades, que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Então, aí, só reforçando as palavras de Paulo, ninguém vive para si. O Emmanuel traz para nós que nós vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos ideais, e até mesmo aquele que acha que vive para si, né, que se julga exclusivista, ele está vivendo para alguma coisa. Nesse caso, para o ouro, né, para aquelas coisas mais fúteis, né, que poderão levá-lo aí a vidas superiores ou inferiores. E a morte, com certeza, o arrebatará, porque ninguém levará consigo o ouro, não é verdade? Então, muito interessante também essa passagem aqui no livro Fonte Viva. A doutrina espírita, ela nos ensina que há 2 tipos de parentela. Então, nós temos as famílias pelos laços espirituais e nós temos as famílias pelos laços corpóreos. Então, as famílias pelos laços espirituais, elas permanecem unidas para sempre, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. As famílias unidas pelos laços corpóreos, elas podem se desvincular, às vezes até no mesmo período de uma encarnação. A gente vê isso, não é? Muito hoje em dia, muitas famílias aí se desvinculando, não é? E com a quarentena, por exemplo, com essa questão aí do coronavírus e esse isolamento que tivemos que fazer, vocês devem ter visto também várias reportagens como o número de divórcios aumentou. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo conviver. Então, aquele aprendizado todo que deveríamos ter, não estamos conseguindo. Então, o número de divórcios está aumentando. Então, é a desvinculação, porque são famílias ligadas só pelos laços corpóreos. Esses laços de sangue, né, esses laços corpóreos, eles não estabelecem vínculos entre os espíritos. Como Kardec nos disse lá atrás, né, o corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Por isso que, às vezes, essas famílias, as famílias unidas somente pelos laços corpóreos, são mais fáceis de desvinculação. Os espíritos que encarnam normalmente, né, numa mesma família, sobretudo como parentes muito próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Então, são espíritos que vêm já de muito tempo, ligados por relações anteriores, que existe aquela afeição recíproca na Terra. Então, a gente vê muito isso, né? Aquela ligação muito forte. Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer que espíritos que se encarnam numa mesma família sejam completamente estranhos uns aos outros. Isso vocês também já devem ter percebido. Às vezes divididos aí por fortes antagonismos, não é? Por antipatias anteriores. E isso serve para esses espíritos de uma grande provação. A gente vê muito isso, não é? Em relacionamentos entre pais e filhos, né? Entre cônjuges, essa antipatia que você não sabe explicar. Então, por isso que essas relações facilmente podem, às vezes, se desvincular ou se constituir como prova, né? Como provação. Então, existe tanto o lado positivo dos espíritos simpáticos, que vêm com aquela afeição recíproca, que já estão ali reencarnando, ou aqueles espíritos que vêm completamente estranhos. Então, são os ajustes e os reajustes. Então, os verdadeiros laços de família, para mostrar para a gente que os verdadeiros laços não são os laços da consanguinidade, são os laços da simpatia, são os laços da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos, antes, durante e depois das encarnações. Então, 2 seres nascidos
de pais diferentes, eles podem muitas vezes ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. É como a gente às vezes tem amigos, não é? Que nós consideramos às vezes mais que irmãos, porque são aqueles ligados já pelos laços do espírito e não pelos laços de sangue. Isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a família ligada pelos laços consanguíneos, né, é governada por uma série de valores, esse tipo familiar, né, que nem sempre são adequadamente conhecidos, nem sempre são vivenciados por todos os seus membros, ou às vezes por aqueles que querem constituir esse grupo. Então, é importante que alguns preceitos, alguns valores sejam constituídos por esse grupo, mas a gente não vê isso normalmente quando a família é só ligada pelos laços consanguíneos. Às vezes há uma dificuldade em ter os mesmos valores, em ter as mesmas regras, em fazer com que esses valores sejam absorvidos por esta família. Por quê? A família ela cria suas próprias leis. A Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, ela fala isso, né? Que a família ela tem suas próprias leis. Então, o lar, ele não é só a edificação material. Ele não pode ser só isso. Então, quando eu falo lar, não é só aquele aspecto material que me oferece segurança, que me oferece paz, não é? A casa, sim. A casa são os tijolos, não é? A argamassa, a cobertura, os móveis, tudo isso é a casa. Agora, o lar é diferente. A Joana de Ângeles fala para nós nesse livro que o lar é a renúncia, o lar é a dedicação, o lar é o zelo, é o silêncio. Então, tudo isso que permite aqueles que estão ali vinculados, não é, decorrentes daquela união, se unirem, se comprometerem àquela união afetiva. Então, ela fala para nós o seguinte, uma frase muito interessante, que quando a família periclita, quer dizer, quando está em perigo, né, a sociedade está a um passo do malogro. Porque a família é essa célula fundamental da sociedade. E o que a gente está vendo hoje é exatamente isso. No nosso meio social, a nossa sociedade estão com os valores desvirtuados. Não vamos colocar a culpa só na família, mas a família tem um papel fundamental de exercitar esses valores, a ética, o respeito, moral, com todos os seus membros. Então, se isso se desajusta, nós temos aí uma sociedade em perigo, né? A um passo de malograr, de não dar certo. Porque é o reflexo, né? A sociedade é o reflexo daquele grupo menor que, estando juntos por reajuste ou por alguns ajustes, pela consanguinidade ou pelos laços afetivos, espirituais, tem um compromisso, e um compromisso sério. Por isso, a educação ela é tão difícil, porque o compromisso é muito sério, né? Então, nós podemos dizer, então, que a família, né, é mais do que o resultado genético. Né? A família são os ideais, os sonhos, as lutas, as tarefas. Então, todos ali daquele grupo têm que perceber isso, que existem dificuldades, né? Vão existir problemas que deverão ser resolvidos em conjunto, né? Árduas tarefas, sofrimentos, às vezes, aspirações, desejos a serem construídos, não é? Tradições que a gente conserva na família, que são tão importantes, né? O ato de se reunir à mesa, né? De conversar. Por que hoje está tão difícil essa convivência que foi nos imposta por esse isolamento social? Porque as pessoas não tinham mais esse hábito de estarem ali discutindo as relações familiares, os sonhos, os desejos, não é? As aspirações, aquelas tradições de reunir-se à mesa aos domingos, a maioria, né? Porque cada um agora tem o seu aparelho, né? O seu celular, ou o seu notebook, ou o seu tablet, cada um vai para o seu cômodo e cada um fica vendo ali
as suas coisas. Então, o diálogo não é mais estabelecido. Então, é importante que a gente volte a esses valores. E por isso, hoje, está difícil a convivência, porque nós perdemos isso. Estamos agora tentando recuperar. E vocês podem ver, pelas reportagens que assistimos, pelos relatos que ouvimos de conhecidos, como isso está complicado. Como agora os pais estão sentindo falta da escola, porque deixaram a obrigação para a escola, né, da educação. Então, assim, são situações que são colocadas para nós que nos permitem voltar para nós mesmos para rever alguns valores que deixamos passar. A conversa com o filho, né? Com os filhos, o ler uma história para um filho, uma filha, coisas importantes e que deixamos aí a cargo da TV, a cargo dos videogames, a cargo da internet. Não que essas coisas sejam sem valor, muito pelo contrário, elas estão aí para nos beneficiar, é a lei do progresso. E agora, mais do que nunca, estamos nos beneficiando. Aqui estamos tendo essa oportunidade. Mas não podemos fazer disso a substituição da educação, né? Uma TV, uma internet não pode nos substituir. E nem a escola, porque a escola ela vai nos dar o aspecto cultural. Mas esse aspecto afetivo, de tradições, de valores, isso a família nos passa. Apesar de hoje a escola estar assumindo esse papel de passar questões de valores morais, de ética, de respeito. Mas era importante que a família conservasse essas questões. Bem, ainda que as pessoas de uma mesma família, né, que esses elementos desse núcleo familiar sejam muito heterogêneos, sejam muito diferentes aí em termos de ascendência espiritual, uma coisa que a gente vê que é comum, né? Nós temos grupos familiares em que 3 pessoas, por exemplo, os 3 são completamente diferentes. Ainda que exista uma pouca afinidade entre os membros e às vezes até uma inimizade ou uma certa aversão que a gente percebe em alguns membros de famílias, né, ou das famílias, nós temos que admitir que há uma razão superior que permite esses espíritos renascerem juntos nesta família. Então, mesmo que haja divergências, nós temos que admitir que tem uma razão para estarem juntos. E nós temos que aprender a trabalhar com isso. Então, essa casualidade não vai encontrar laços da parentela, né? Então, são princípios muito sutis aí da lei que vão funcionar aí nessas ligações consanguíneas. Então, podem ser questões do passado, né, que nos vão fazer nos reunirmos no presente. Às vezes, pagar com alegria aqueles débitos que nos ligaram a esses corações lá no passado, para que venhamos, então, a resolver, né, a diminuir ou a solver as nossas dívidas com a humanidade. Então, é inútil fugir. Isso é que é importante. Então, é inútil essa fuga aí dos credores que respiram sob o mesmo teto que nós. Às vezes, podemos até nos apartar, mas temos que tentar, pelo menos, a convivência, porque não estamos ali por acaso. Não existe essa casualidade, né? O tempo, né, vai nos aguardar, o tempo, nesse ponto, ele é implacável e ele vai nos proporcionar, nesse meio familiar, essa liquidação de todos os nossos compromissos. Nem sempre, é claro, nós sabemos, a equipe familiar é um jardim de flores, né? O Emmanuel diz isso no livro Fonte Viva. Não é? A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Ele diz que, às vezes, por vezes, é um espinheiro, né, de preocupações, de angústias, e que nos reclama uma palavrinha: sacrifício. Então, aí, ele coloca uma questão importante para nós, né? Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar essa afetividade aí que nos é própria, nós jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência
ou com o emplastro do desleixo. Então, Emmanuel é bem aí circunspecto nas suas questões, né? Então, não adianta, né, fugirmos. Não é o chicote da violência que vai resolver, nem o desprezo. Nós vamos ter que encarar. Encarar, às vezes, com sacrifício. Porque, às vezes, o nosso núcleo familiar ele vai ser mais um espinheiro. Então, nós temos que ter aí firmeza nas atitudes. Ele coloca bem claro para nós. Temperando essa afetividade, não é, que nos é própria. Porque quando estamos num grupo familiar, por mais que tenhamos aí, às vezes, algumas aversões, alguns conflitos, temos essa afetividade porque estamos reunidos ali no mesmo teto. Então, a afetividade, ela está presente, mas nós temos que saber temperar essa afetividade com firmeza de atitudes. Violência, sem chance, não vai ser possível, né? Desleixo, sem chance, também não será possível. Então, é o que o Emmanuel diz para nós. Aí ele diz também uma coisa bastante interessante, um trecho também, que está lá no livro Fonte Viva. Esse já é no capítulo 156, lá do livro Fonte Viva. Ele fala para nós que os parentes, aí olha bem, ele usa o termo parentes, são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, ele aí não está colocando nem aquela família assim, nuclear, que a gente chama, né? Que é aquela mais próxima. Ele está falando a família mais global, a parentela, né? Então, ele coloca para nós, ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, ele diz que a gente tem que adestrar. É treinar, gente. É treinamento de paciência, de compreensão, de tolerância e de bondade. Então, é treinamento mesmo. Então, para a gente ver que não é uma coisa simples. Mas olha que beleza que o Emmanuel nos traz pela psicografia do Chico. Que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, essa frase aí já diz tudo para nós, né? Bem, então qual que é a distinção básica entre essa família espiritual e essa família, essa parentela corporal? Então, a gente já sabe que os laços de sangue nem sempre, não é, vão reunir as almas afins. Então, pela consanguinidade, nós sabemos, já vimos aí, que grandes inimigos são convidados a estar conosco, né? Aliás, nem convidados, né, gente? São obrigados a estar conosco sob o mesmo teto. Então, nós temos que fazer aí uma divisão entre o que é família e o que é parentela. Então, a família é aquele símbolo de laços do amor eterno. A parentela já é, segundo Allan Kardec nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que a parentela já é aquele cadinho de lutas, né? Que a família espiritual é diferente, né? São os laços do amor eterno. Agora, a parentela corporal, né? Essa família aí que nós temos no dia a dia é o nosso cadinho de lutas, né? Por vezes muito difíceis, em que temos que diluir as imperfeições dos sentimentos, não é? Fundirmos nesse amor maior para a eternidade. Por quê? Porque a família não seria a parentela, segundo Kardec, mas a parentela poderá se converter nas expressões da família. Então, é o que o Kardec traz para nós. Então, Kardec nos ensina também, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os laços espirituais são os que efetivamente mantêm as criaturas unidas. Né? Uma vez que esses laços vão além das questões biológicas, além das heranças genéticas. No plano espiritual, né, os espíritos também formam grupos que são unidos pela afeição, pela simpatia,
pela semelhança de inclinações. Então, no plano espiritual, esses espíritos se encontram juntos e tendem a se buscar uns aos outros. A encarnação, ela separa esses espíritos apenas momentaneamente. Então, a família espiritual, ela consegue se reunir aqui na Terra quando reencarnam, não é? E quando voltam para o plano espiritual, quando desencarnam, também se reúnem felizes, como se fossem amigos que voltassem de uma viagem. No livro Bezerra, Chico e Você, psicografado aí pelo Chico, pelo espírito do Bezerra de Menezes, ele traz essa informação para nós, que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, muitos desses espíritos que se reúnem no plano espiritual, que aqui ele está falando no espaço, lembrando que é o plano espiritual, não é? Eles seguem uns aos outros na encarnação, vindo a se reunir aqui numa mesma família, ou às vezes no mesmo círculo familiar, para trabalharem, né, nesse adiantamento. Então, eles voltam, se reúnem, né? E às vezes, esses espíritos afins, quando não reencarnam juntos, uns encarnam e outros ficam ainda no plano espiritual, eles continuam unidos pelo pensamento. E o Bezerra de Menezes, nesse livro, ele fala que aqueles que estão livres, ou seja, os que estão no plano espiritual, que já desencarnaram, eles ficam zelando, né, e velando por aqueles que se encontram na Terra, que ele chama de cativeiro. A Terra é um cativeiro mesmo, né? É como se fosse uma prisão corpórea do nosso corpo físico, né? Então, os mais adiantados vão se esforçando, né, para fazer com que aqueles retardatários progridam. Então, após cada existência, vão dando mais um passo no caminho da perfeição. Então, aí esses espíritos vão se ajudando, esses espíritos afins. Então, isso aí é a família espiritual, né? Unidos aí pela afeição, pela simpatia, sempre se buscando um ao outro. E a gente vê esses grupos reunidos aqui na Terra. Lá nos processos primários, né, da nossa evolução humana, as vinculações familiares, elas são muito tênues, muito sutis, praticamente elas são inexistentes. À medida que vamos evoluindo, né, começam a surgir os laços familiares, que vão, então, começar a tecer, então, a constituir as organizações tribais, né, aqueles clãs, se constituem, a princípio, por esses laços familiares. Então, quando começam a surgir esses grupos, né, de clãs, de tribos, essas organizações, a gente pode perceber, a gente vê pelos filmes também, não é? Que o inimigo ou amigo desse grupo, ele já é claramente mostrado, né? A gente já percebe quem são os amigos e quem são os inimigos. Mesmo que em momentos específicos, né, se estabeleçam algumas ligações, por vezes transitórias, motivadas por necessidades ou por interesses comuns por outros grupos, mas a gente já percebe quem são esses amigos e quem são esses inimigos. À medida que o ser humano vai evoluindo, né, vai ascendendo na sua escala evolutiva, a partir do momento que o ser humano começa a absorver alguns valores espirituais, ele começa a olhar, então, para esse núcleo familiar, não é? Mais além desse núcleo. Então, aí ele consegue perceber que existem espíritos afins que são situados fora da sua família. Então, aí é aquele momento em que a gente percebe, nossa, aquele amigo é mais que um irmão, não é? É que você tem uma ligação forte com alguns amigos. Então, aí nós começamos a perceber, então, as ligações fraternas com diferentes grupos nossos de relacionamento social. E aí, esses diferentes grupos e essas ligações fraternas vão se organizar no futuro
e dar origem às aldeias, às pequenas cidades, né? As grandes cidades e, enfim, as nações. Então, se estamos aqui no Brasil, não estamos por acaso. É isso que a gente está querendo mostrar, né? Então, nós vamos estendendo o nosso olhar para além desse grupo e conseguindo localizar os espíritos afins aos nossos pequenos grupos de relacionamento, de bairros, de cidades, não é? De casa espírita, e aí tudo vai então se concatenando, porque nós vamos percebendo aí a afinidade com os outros grupos. Bem, se a gente for pensar aí num processo evolutivo mais avançado ainda, mais adiantado ainda, nós vamos perceber que muitos povos se uniram a outros, né? Inicialmente por acordos econômicos, acordos políticos, formando aí blocos, né, de nações. Então, nós vamos ver aí um pouco da questão social, que a partir desse momento começam a surgir, então, as miscigenações biológicas, as miscigenações culturais, né? Os blocos de nações vão formando alguns conglomerados e se organiza, então, aquela grande família universal. Então, é mais ou menos por essa linha, né, que é desenvolvida, então, a noção de humanidade, de família universal. É aquela que não é formada só, né, que não é formada só por interesses econômicos, que não é formada só por interesses políticos, nem só por interesses sociais, mas principalmente também, né, concatenando tudo isso por laços de afetividade. Então, é por essa linha que a gente vai. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, pelo espírito Emmanuel, o Emmanuel coloca para a gente, lá no capítulo 62, que cabe a nós, espíritas, a obrigação de enxergar um pouco mais longe e reconhecer quais são esses deveres, né, que nos prendem, então, a essa experiência comunitária. E ele diz o seguinte, que não adianta só, né, suportar esses conflitos com serenidade, abraçando os entes queridos, não é? Com a certeza de que nós os amamos. Não basta isso. Ele fala que nós temos que entender também que nos nossos grupos, os grupos em que nós nos movimentamos, está a nossa família maior. É importante essa noção para nós. O que é a nossa família maior? Então, é aquela que nós vamos amar, auxiliar, né? Apoiar construtivamente, servir sempre, né? A todos que compartilham conosco o trabalho e a esperança. E aí ele diz também uma coisa interessante, que a independência ela existe unicamente na base da interdependência. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Lembrando lá de Paulo, né? Nós não podemos ficar sozinhos, né? Ninguém é cada um por si. Não é cada um por si. Né? Essa interdependência entre todos os povos, culturas e grupos aos quais nos relacionamos faz parte da nossa construção enquanto seres sociais. Então, é importante também considerarmos esses grupos como a nossa grande família maior. E ter esse amor, né? Esse apoio, esse serviço construtivo em benefício de todos. Então, as leis, não é? As leis divinas, elas são tão sábias, não é? Elas criaram com tanta sabedoria, né, esses mecanismos da evolução, que todos nós, de algum modo, sempre dependemos uns dos outros. Então, na Terra, por exemplo, a gente não renasce se a gente não tiver o concurso dos pais, né? Ou dos valores genéticos que forneçam para nós esse concurso, né? A gente não adquire cultura sem os professores, né? Ou os recursos utilizados por eles, que decidam formar os cidadãos aí com um certo nível de cultura. A gente não consegue alimento sem o nosso esforço próprio. É o que o Emmanuel também traz para nós, né? Nem sob só o amparo do esforço alheio, nós temos que fazer o nosso esforço. E
o Emmanuel termina dizendo para nós, né? Família do coração entre algumas paredes e família maior do espírito. Então, tudo é família e família, né? Em todos os domínios da humanidade. Então, há as famílias de ordem material, há as famílias de ordem espiritual. Isso nos afirma o Evangelho e na doutrina espírita, família e família, né? A família maior, que é a família espiritual, que se espraia em todos os domínios da humanidade, como nos diz o Emmanuel. Bem, e aí, para encerrar, né, o nosso estudo de hoje, nós vamos ver uma passagem de Marcos, lá no capítulo 3, versículos 31 a 35. Às vezes a passagem é interessante, porque ela pode ser equivocada, ela pode ter alguma interpretação, né, equivocada, alguns interpretam essa passagem de um modo equivocado, mas Jesus demonstrou para nós nessa passagem, né, na fala de Jesus, que a organização familiar fundamentada na união espiritual é a verdadeira. Então, a organização familiar fundamentada na união espiritual é a verdadeira. É isso que Jesus quis dizer para nós nessa passagem. Por quê? Porque essa é a que persiste por toda a eternidade. A passagem é a seguinte, vamos refletir sobre ela. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que beleza. Então, acho que não tem nem o que falar depois dessa passagem, não é? Essa união espiritual. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus mostra com essas palavras que é a família espiritual, não é? É a família verdadeira. É aquela que dura por toda a eternidade, que jamais vai se desvincular. Então, que nós possamos aproveitar bem os momentos que estamos tendo. É difícil falar que durante uma pandemia a gente possa ter coisas positivas, né? É até meio complicado dizer isso, mas nós temos que lembrar que podemos aproveitar, né, algo que está sendo imposto a nós, que é esse isolamento, que é a oportunidade de estarmos em casa convivendo com os nossos familiares, né, e aproveitando a oportunidade de exercer o verbo amar, o verbo compreender, o verbo auxiliar em todos os momentos. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês, que possamos, né, através dos nossos estudos, atingir a todos aqueles que nos ouvem, que a paz seja estendida em cada lar aqui representado, que está nos ouvindo neste momento, e que possamos a cada dia auxiliar ao nosso próximo mais próximo, aos nossos familiares, não é? Que é o nosso próximo mais próximo, para que abarquemos assim essa família universal, auxiliando e compreendendo a toda a humanidade. Que neste momento oremos por toda a humanidade terrestre que se encontra em grande dificuldade nessa pandemia, por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, que desencarnaram vítimas da Covid-19, cada vez chegando mais perto de nós, com muitos conhecidos, que recebam as nossas vibrações carinhosas, as nossas preces, e que esses estudos proporcionados pelos meios virtuais cheguem até cada lar, transmitindo também as boas vibrações da equipe de Bezerra de Menezes, que com certeza está aí com todos nós. Então, aproveitem bem estes momentos,
com muita alegria nos corações, mesmo diante das dificuldades, que possamos agradecer a Deus e a Jesus por todos os momentos proporcionados a nós durante esse tempo em que estamos vivenciando esta pandemia e estas dificuldades aqui na Terra. Sabemos que tudo passa, né? As alegrias, as tristezas também passam. Então, que possamos nos fortalecer com as nossas vibrações, com as nossas preces e com os nossos estudos. Muito obrigada e até a próxima. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais este estudo, por mais esta instrução que sedimentará em nossas mentes, em nossos corações, a fim de germinar uma nova árvore de conhecimento, de atitudes renovadas, e que possamos, Senhor Jesus, a cada dia, renovarmos o Teu Evangelho em nossos corações, a fim de vivermos melhor, de termos vida. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.